Bom, a gente vai começar a terceira monitoria, então, ou quarta, eu acho. E vamos falar de período embrionário e período fetal. Então, para começar, a gente tem que relembrar do período pré-embrionário, que vai desde a formação do zigoto, com a fecundação, até a terceira semana de vida intrauterina. A partir daí, a gente começa a falar da embriologia da parte do período embrionário, que vai da quarta até a nona semana de vida intrauterina. A partir da nona até a 38ª é o período fetal. Do período pré-embrionário, então, a gente precisa lembrar que ele vai terminar quando o embrião tiver com os três folhetos embrionários, então o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. E a partir daí que a gente vai começar a trabalhar com essas estruturas de onde foi que parou o período pré-embrionário. O período embrionário, então, é um período de crescimento muito rápido, com divisões celulares mitóticas intensas, porque é o momento que ele passa de um disco trilaminar para uma forma de pessoa. Então, tem toda a diferenciação das células, dos órgãos e do formato do embrião. A diferenciação, então, é a organogênese. A organogênese vai ser a formação dos órgãos, então, a diferenciação de cada tecido e formação de cada órgão. Então, cada célula, cada folheto vai ser responsável por se diferenciar em determinado tipo de tecido que vai dar origem aos órgãos como a gente conhece na pessoa adulta. A morfogênese, que é a formação da forma humana mesmo. Então, aquele disco trilaminar vai se dobrar e vai formar um embrião que vai começar a se moldar, criar perna, criar braço, criar órgãos e se transformar no feto. É um período extremamente sensível a teratogênicos, que, como vocês já sabem, são aqueles agentes que podem causar malformações congênitas, que é aquele defeito que já nasce com o bebê. E é um período muito sensível porque justamente ocorre essas divisões aceleradas e essa diferenciação e muitos processos de transformação nesse embrião. Então, qualquer erro nessas mudanças ou qualquer erro nessa divisão celular pode gerar uma doença congênita. Aqui a gente vai poder ver como ocorre o dobramento do embrião. Essa parte azul é o ectoderma e é onde vai ocorrer a formação do tubo neural. O tubo neural é aquela parte que sofre invaginação no ectoderma, induzido pela notocorda, que é no mesoderma, mais ou menos nessa parte vermelha aqui, meio bordô, e a parte do endoderma, que vem aqui para o saco vitelino, e a parte do saco amniótico, que aqui fica o líquido amniótico e aqui vai se desenvolver o embrião. Essa parte que começa a engrossar no ectoderma vai ser responsável pela formação do encéfalo, e essa parte mais fina pela extremidade caudal. E ele começa a se dobrar de forma que os órgãos, aqui vai ser o coração primitivo, onde começa a formar vasos, e ele começa a se dobrar de forma que esse saco vitelino e o endoderma adentrem onde vai ser a futura cavidade abdominal e torácica. Então aqui o coração começa a adentrar para onde vai ser a cavidade torácica, logo abaixo aqui da cabeça, e as vísceras vão se formar aqui nesse espaço do que a gente chama de intestino médio, intestino inferior e o posterior, que vai ser as cavidades torácica e abdominal. Aqui é um estágio mais avançado, onde pedaço do saco vitelino fica aqui para fora. Aqui o pendúculo do embrionário, ou alantoide aqui, né? E aqui os intestinos, anterior, médio, posterior, que vai ser onde vai se formar as cavidades torácica e abdominal. Aqui a parte do ectoderma, a extremidade cefálica mais grossa e a extremidade caudal mais fininha.
o saco amniótico, que é onde vai se desenvolver todo o embrião, e essa parte aqui de fora, que é o pendúculo embrionário e o saco vitelino, vão formar o cordão umbilical que vão ligar todo o embrião à placenta, responsáveis pela nutrição. No saco vitelino, a gente tem o saco vitelino atrofiado. Ele é mais, ele é uma fonte de nutrição. Mas como a gente vai ter essa ligação direta com a placenta vai ser responsável pela nutrição do embrião. Então esse saco vitelino, ele não vai ter uma utilização tão grande quanto em outros seres, como por exemplo em aves, que o ovo vai precisar de uma fonte que não seja a mãe. Então esse saco vitelino em nós vai ser atrofiado. Aqui eu destaquei o dobramento e o deslocamento do coração para a cavidade torácica. Ele vai ser formado então por dentro pelo endodermo e por fora pela parte do mesodermo e vai adentrar aqui na cavidade torácica. Aqui as etapas, quando ele começa a se dobrar, e aqui no final já quando ele está com quase formado. Essa parte dos neuróporos são quando ocorre o fechamento do tubo neural. Então aqui é ectoderma. Essa parte são dos somitos, que se vocês lembrarem ficam no mesoderma. E ocorre o fechamento daquela invaginação do ectoderma, que é o tubo neural. Só que ficam duas partes que a gente chama de neuróporo rostral e neuróporo caudal, que é a parte cefálica e caudal. Esse fechamento ocorre na extremidade cefálica primeiro, no neuróporo rostral, no 22º dia, desculpa, e o fechamento do neuróporo caudal mais ou menos no 23º, 24º dia, 1 ou 2 dias depois do fechamento do neuróporo rostral. O não fechamento desses neuróporos podem gerar doenças congênitas também bem graves por justamente deixar essa área aberta, né? Então aqui tem dois exemplos, que é a acrania, a anencefalia, e aqui a meningomiocele, onde não foi fechada a extremidade rostral e aqui não foi fechada a extremidade caudal. Aqui vocês podem ver que a medula ela sai para fora e isso gera uma complicação bem grave, né, nos dois casos. Aqui as funções estão, o tubo neural, ele vai ser responsável por formar todo o processo, desde o encéfalo, da medula espinal, os nervos, etc. Então vai ter lá o cérebro, ele vai formar a medula que desce por meio das vértebras e forma todos os nervos. Então, todo esse tecido mole que forma desde do cérebro até os nervos é a responsabilidade do tubo neural. Os somitos vão formar a parte adjacente à medula, que é a proteção da medula, na verdade, que são as vértebras. Então, a medula ela passa por dentro das vértebras. E eles formam também as estruturas que ficam ao lado das vértebras, que são os músculos, articulações e outras estruturas. A vesícula umbilical, então, é formada pelo aquele resquício do saco vitelino e o alantoide. E, como eu disse, é a formação que conecta o embrião à placenta e é responsável por trazer os vasos e a nutrição, né, por meio da oxigenação e de outros nutrientes que chegam através do sangue. Agora a gente vai começar então pelas partes específicas de cada semana. A quarta semana é responsável acontece, né, o fechamento do tubo neural, o término da formação dos somitos, porque se vocês lembrarem, os somitos já aparecem lá no disco trilaminar, pela terceira semana de vida intrauterina, lá no mesoderma, na parte paraxial. E aqui ocorre a terminação, a formação dos restantes somitos, né? Eles são 38 pares, eu acho, se não me engano, depois diminuem e as vértebras são 33 pares no ser humano adulto. O dobramento do embrião, que é aquela parte em que há todo o deslocamento do ectodermo ao redor do embrião. Então, se você for pensar as cavidades, por exemplo, intestino,
trato respiratório. A parte interior é formada pelo endoderma, que é quando ele entra na cavidade e forma as partes internas. As partes médias pelo mesoderma e as partes externas pelo ectoderma. Por exemplo, a epiderme e unha são formadas pelo ectoderma. E o lúmen, que é aquela parte de dentro onde passa o alimento, aquele tecido, a mucosa, é formado pelo endoderma. A formação do aparelho faríngeo, que são arcos, que a gente vai ver no embrião depois para determinadas funções. A fosseta óptica, que é o primórdio, onde vai ser formado a orelha e o ouvido. E o placóide do cristalino, que é onde vai ser formado o olho. Além do brotamento dos membros, que vão ser os braços e as futuras pernas também. Isso tudo na quarta semana. A gente pode ver isso aqui, então. Aqui os arcos branquiais que eu tinha comentado, que é da quarta semana, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Alguma literatura traz até 6. Acho que a gente vai trabalhar com 4, pelo menos aqui na mentoria. O primeiro arco origina estruturas mandibulares. Então, aqui vai ser a boca, aqui é a parte cefálica, aqui é a parte caudal, né? Aqui os somitos e o tubo neural. Aqui o segundo arco, que vai ser as estruturas musculares e ossos da região da face do crânio, como o osso parietal, por exemplo, aqui. O terceiro arco, que origina estruturas da faringe e da traqueia, né, logo abaixo da entrada da cavidade nasal e da boca. E aqui o quarto arco, que origina a laringe. Na sexta semana, então, a gente passou da quarta para a sexta semana, ocorre a pigmentação do placóide cristalino, que é onde vai ter a formação do olho. Acontece também a diferenciação dos membros superiores, então tem todo um processo, e aqui a gente vai ver raios digitais, então não é só mais a... Vou voltar aqui. Aqui tem a... Acho que esse é o membro superior, e aqui dá para ver os raios digitais, né, que são pequenas fissuras já, que vai ser a formação dos dedos. E a formação da saliência auricular, que vai ser onde vai ser formada a orelha. Na sétima semana, então, é onde pode ocorrer a hérnia umbilical, porque ocorre o fechamento do disco trilaminar e ocorre a formação do embrião. Só que as cavidades que se formam aqui, que é o intestino, ele é bem maior do que a cavidade abdominal. Então, por isso ocorre o extravasamento do intestino. Opa. O extravasamento do intestino para dentro desse cordão umbilical. Ele vai voltar depois, mas na sétima semana ele sai da cavidade abdominal para entrar no cordão umbilical. Início da separação dos raios digitais para a formação dos dedos aqui, né? Tinha só os risquinhos e agora já tem... esse desenho não está muito bom, mas eles já estão bem separados aqui. E aqui é o resquício do saco vitelino, né? Que, como eu disse, vai ser atrofiado. A oitava semana, então, vai ter o plexo vascular do couro cabeludo. Então, na parte cefálica, vocês podem ver um monte de artériazinhas que são responsáveis pela irrigação e oxigenação, né? A ossificação dos membros inferiores. Aqui não dá para ver direito, mas ele é formado primeiro de cartilagem, depois essa cartilagem começa a se transformar em osso, que é o processo de ossificação endocondral. Ou pode ser também do tipo intramembranoso, em outras partes, que é quando ocorre diretamente a formação do osso sem a formação da cartilagem antes. No final do período embrionário, então, o que a gente vai ter? Os membros definidos, aquela separação dos dedos já aconteceu, a cauda desaparece, que é essa... Deixa eu ver se aparece. Aqui, que é aquele excesso de vértebras, né? Que vão ser, eu acho que 38, 40, e no ser humano são 33, então isso aqui desaparece.
As pálpebras estão fechadas, né? Tem a formação do olho, das pálpebras, só que elas ainda se encontram fechadas. E a genitália externa é indistinta para definir o sexo, então não tem como ver no ultrassom, por exemplo. E já pode se perceber que tem características humanas, né? Chamadas de características humanoides. Então, nesse período, é um período que sai daquele disco trilaminar e passa para um ser que aparenta ser um ser humano já. Que tem um total característica... Total não, mas quase característica totalmente humana. Aqui tem uma tabelinha do que cada folheto forma. Então, a ectoderme forma principalmente o tubo neural, né, e a parte da epiderme, as partes do sistema nervoso, que são a coluna, a medula espinal e os nervos, a mesoderme, que formam a camada a serosa é uma camada intermediária dos órgãos, formam alguns músculos, cartilagem, alguns ossos, a derme da pele, que é a parte mais interna, a ectoderme forma a epiderme, e a endoderme aqui forma a parte mais interna, por exemplo, do tubo digestório, mucosas. As mucosas são as partes que ficam apontadas para o lúmen. Então, todo o sistema digestório do esôfago é reto. Então, o esôfago, o estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto. As vias respiratórias e geniturinárias, que são a traqueia, aqui a parte dos rins, etc. A endoderme também forma a notocorte. Não, isso aqui não. Aqui tá errado. Tá. A ectoderme, a mesoderme produz a notocorda e a notocorda induz a formação do tubo neural. Então, aqui esquece isso aqui. Agora, período fetal, que vai ter o crescimento e desenvolvimento do feto. Não sei se eu botei aqui. Não. Ele é um período mais lento de crescimento, porque já existem as características humanoides no feto. Então, o que ele precisa é se desenvolver e crescer e terminar a sua diferenciação, né? Aqui tem as partes do embrião, né? Desde o começo do período, aqui é período embrionário ainda, até o período fetal. E tem as partezinhas certinhas aqui de cada lugar. Então, o saco coriônico, o saco amniótico aqui, que vai ser onde vai se formar o embrião, o saco retilínico, o saco coriônico, que é essa parte aqui onde vai se formar os vasos sanguíneos, essa descida capsular, a descida basal, que é a parte materna da placenta. Essa é a parte embrionária, né, que é o córeo, formado pelo tecido embrionário, e a descida basal, que é a parte formada e a descida capsular também, aqui, formada pelo útero, então a parte materna da placenta. Essa placenta conectada aqui pelo cordão umbilical. O cordão umbilical ele vai criar vasos que vão invadir aqui para nutrição. Da nona à 10ª semana, então, ao período fetal, claro, ele vai da nona até a 38ª, né? Quando o embrionário acaba na 8ª e o fetal começa na nona e vai até a 38ª. O crânio vai ser bem desenvolvido em relação às outras partes do corpo. E isso vai ser importante para determinar o período de gestação, determinar o tamanho do feto, seu desenvolvimento, etc. Saber que o crânio nessa fase vai estar maior. O intestino vai estar ainda herniado, porque
Como eu disse, o intestino vai ser muito maior do que é comportado na cavidade abdominal, então ele vai extravasar para o cordão umbilical. Vai acontecer, vai iniciar aqui o processo de hematopoiese, que é a formação das células do sangue. A hematopoiese ocorre em adultos na medula, mas aqui vai começar a ocorrer no fígado. Começa no fígado. Aqui o crânio grande, que eu tinha dito, e o intestino herniado, que é os intestinos da cavidade abdominal que saem pelo cordão umbilical, mas eles voltam depois. A 12ª semana, então, o intestino assume seu lugar na cavidade. A partir daqui ele volta para a cavidade abdominal e sai do cordão umbilical. A hematopoiese ela vai ocorrer principalmente no baço. Ela continua ocorrendo no fígado, mas agora ela vai para o baço e depois, no indivíduo adulto, ela vai ocorrer na medula. A genitália externa, então, torna-se distinguível, então a partir daqui é possível saber o sexo. E os membros superiores já estão bem desenvolvidos. Os membros superiores eles se desenvolvem primeiro do que os membros inferiores, desculpa. Então, os membros inferiores um pouco mais para frente já vão estar desenvolvidos também. A cartilagem começa a ser substituída por ossos. Esse é o processo de ossificação endocondral, que eu tinha dito, que ocorre em outras partes do corpo. Então, a cartilagem ela começa a ser substituída por células ósseas, que a gente vai estar isso mais para frente também. Aqui a imagem dessa 12ª semana, com o saco amniótico e o líquido amniótico onde fica o feto. Aqui o cordão umbilical, aqui a placenta com a parte coriônica e a descida basal lá atrás, que conecta no feto e leva a nutrição, né? Aqui a orelha e as pálpebras e o feto já formado, com um tamanho mais regular e parecido com características bem humanas. Da 13ª à 16ª semana, então ocorre o crescimento, ocorreram crescimentos intensos até o momento, mas a partir de agora, então nesse período é um crescimento mais lento só para formação não, mas continuação do crescimento do que já foi feito, não tem nada mais para ser diferenciado. A diminuição do crânio, então, porque até agora ele tinha um tamanho mais avantajado em relação à outra parte do corpo. A ovogênese no ovário do feto e a genitália totalmente diferenciado nesse momento. A ovogênese é o processo de formação dos ovócitos lá no ovário, que vão dar origem depois a todo o processo de fecundação na mulher adulta. Né? Ele inicia aqui e depois continua lá no período fértil. Da 7ª à 20ª semana, então, o crescimento lento, como eu já tinha dito, e começa a aparecer o verniz caseoso, que serve para a proteção da pele do feto, que é fina nesse momento, ela é bem sensível, e esse verniz caseoso é formado por restos de células mortas e material lipídico e proteico em volta do feto. O material do feto, movimentação do feto, desculpa, que a mãe sente. Antes disso ele fazia movimentos, mas que não eram percebidos, e a partir da 17ª até a 20ª ele começa a fazer movimentos que a mãe consegue sentir. Formação de pelos e também dos lanugos. Então vai ter a formação dos pelos, né, cabelo, e dos lanugos, que são pelinhos finos, que vão desaparecer depois que o bebê nascer. A gordura marrom, que vocês vão ter na próxima monitoria, é um tipo de gordura especializada, cheia de mitocôndrias, para fazer o processo de aquecimento. Então, os bebês, eles têm bastante gordura marrom, e a gente, quando cresce, ela fica no corpo, mas a gente não desenvolve mais gordura marrom.
a gente desenvolve a outra gordura, que é a gordura branca ou amarela, e, e fica com muita pouca proporção de gordura marrom, porque ela é mais necessária justamente nos fetos para promover um aquecimento. Ocorre também a formação dos órgãos reprodutores, né, o útero e testículos nos fetos. E minha imagem não apareceu. A partir da 21ª à 25ª semana, a produção de surfactante, na 24ª, mais especificamente, né, mas nesse período da 21ª até a 25ª, e serve para evitar o colabamento das estruturas pulmonares. Ela é uma substância, então, liberada pelos pneumócitos, que são células desses alvéolos, né? O pulmão recebe o ar lá da traqueia, pelos brônquios, e chega nos bronquíolos. Esses bronquíolos têm pneumócitos que liberam surfactantes que impedem a colação desses tecidos. Seria o colabamento. Assim, ele permite que o ar entre, os tecidos se expandam, eles voltem a colar, entre aspas, né? Porque eles não colam, eles ficam soltinhos, e quando o ar volta, eles são capazes de se encher de novo. Por isso que quando o bebê nasce antes desse período, é muito perigoso que ele não consiga fazer a respiração correta, né? A pele está um pouco mais grossa, então não tão fina, ela está translúcida e enrugada. E o feto tem um aumento de peso, um pouco aumento de peso. Os lanugs, então, são esses pelinhos bem fininhos que vão sumir depois que o feto nasce. Eles ainda permanecem um tempinho depois do nascimento. E o vernix caseoso são esses restos celulares, células mortas e material lipídico, proteico, para proteção do feto também. Aqui as pálpebras já estão abertas, da 26ª à 29ª semana. E elas têm o olho tem reações à luz. Então, a luminosidade fora do seu meio ali amniótico é percebida pelos olhos e já tem reações pupilares, igual parecida com as que a gente tem de aumentar, ou dilatar, ou retrair a pupila. A formação das unhas pelo ectoderma, né, que forma a epiderme e as unhas, que são os tecidos mais externos do feto. Da 35ª, então, a 38ª, que é o fim da gestação, vai ocorrer o sistema nervoso vai ter um controle apurado das funções e vai ter um ganho de gordura, então o bebê vai estar bem gordinho e a pele vai estar rosada e com os lanucos. A diferença, então, do último para cá é que ele vai engordar e vai ficar com a pele mais rosadinha. Esse feto aqui, ele era para estar na outra imagem, da 26ª à 29ª, porque ele tá errado aqui, ele tá mais magrinho, tá? Um bebê na 38ª estaria mais gordinho. Ele tem um aumento de gordura bem considerável, e daí que ele vai estar preparado para nascer. Depois eu vou disponibilizar os slides com a imagem certa aqui. Essa imagem está errada e depois eu vou trocar. Então foi isso. Obrigado pela participação de vocês e boa prova para todos.